Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, aqui é o Dr. Dayan Siebra e eu tenho uma pergunta para fazer você refletir. Se em vez de você aumentar a sua dose de remédio, em vez de você aumentar a sua dose de insulina ou passar para uma nova dieta sem graça, daquela que você desanima só de pensar, se em vez de tudo isso, seu médico chegasse para você com a seguinte proposta, né? Se ele chegasse assim para você e propor para você um plano de ação para diminuir seu açúcar no sangue, diminuir seus remédios ou quem sabe até reverter o seu diabetes, seria bom? Bom, eu imagino que o seu queixo ia cair de tanta surpresa, não é verdade? Bom, afinal, para a medicina convencional, não tem muito o que fazer quando o assunto é diabetes tipo 2. Toma diabetes, toma remédio, né? A não ser tomar mais e mais remédio, aumentando as doses e a quantidade de remédio a cada consulta que você vai. Bom, o problema é que essa questão de diabetes tipo 2 está longe de ser um tratamento dessa forma, dando remédio. Essa opção está longe de dar certo. Então presta atenção no que eu vou falar hoje. Eu quero te dar esperança e possibilidades de você começar a tratar de uma forma diferente seu diabetes. Mas para isso eu quero que você faça uma coisa diferente também. Se você não é inscrito no canal ainda, desce aqui nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com todos os teus grupos de WhatsApp. Todo mundo lá tem alguma coisa ou algum parente que tem problema de açúcar elevado no sangue, talvez seja até você. Então manda para todo mundo para fazer essa ajuda, esse vídeo é de utilidade pública, tá bom? Meus amigos, depois de 23 anos de prática médica, né, e de ter mais de 22 mil alunos, eu hoje posso afirmar com absoluta certeza, sim, o diabetes tipo 2 pode ser prevenido e em muitas vezes até tratado e revertido, sem depender de remédio ou de dieta restritiva. Isso vai chocar muita gente, né? Só que infelizmente as recomendações oficiais de tratamento de diabetes deixam muito a desejar e até mesmo contribuem para o desenvolvimento e para o agravamento da doença. Eu tenho uma boa experiência para dizer isso, tá bom? A minha formação como médico é de cirurgião vascular. Fiz residência médica em cirurgia vascular e por muitos anos eu trabalhei normalmente em consultório, em clínicas, em hospitais públicos e privados. E eu pude ver de perto as consequências mais nefastas dessa doença. Eu me lembro como se fosse hoje, do dia, ainda era residente de cirurgia vascular, em que 5 pacientes, né, conseguiram mexer com as minhas estruturas emocionais, de uma forma que anos e anos de medicina não conseguiram. Eu vou contar isso um pouquinho melhor agora. Eu não sei se você sabe, mas o diabetes descontrolado, ele pode levar a sérias complicações nos vasos sanguíneos. A circulação vai diminuindo, né? E os pés vão ficando mais frios, um pouco dormentes, até que um dia você se machuca, se corta ou leva uma topada e ali não cicatriza mais. E esse machucado ele vai evoluindo para outras coisas mais sérias, como uma gangrena, né? E aí você termina muitas vezes amputando a perna ou o membro, né? Sei lá, o dedo, a perna, a coxa. Então isso acontece muito comumente nas pernas e nos pés. Pois bem, então eu lembro nitidamente de uma ocasião em que eu amputei 5 pacientes diabéticos em apenas uma tarde. Aquilo mexeu demais comigo, gente. Uma das coisas mais dolorosas que eu lembro da minha faculdade, da minha vida como cirurgião vascular, é entregar uma caixa de uma perna amputada para alguém da família. Você abre a porta do centro cirúrgico e entrega. Claro que na maioria das vezes não era eu, era a enfermeira, mas gente, as poucas vezes que eu fiz isso, eu ia lá, pedia a assinatura da família para poder amputar, a autorização, e depois ia entregar a perna para a família enterrar no cemitério. Você já imaginou você estando vivo e vendo uma parte de você indo parar no cemitério? É triste, ainda hoje me dói. E olha, aquela não foi a minha primeira cirurgia de amputação não, já tinha feito centenas. Antes daquele dia tinha feito dezenas e centenas de amputações de membros gangrenados, mas eu nunca havia amputado 5 em seguida. E aquilo me fez pensar assim, o que é que eu, como médico, o que é que eu estou fazendo para que essas pessoas não precisem chegar àquele estado? Qual era a minha contribuição para evitar o sofrimento de pacientes e das famílias que estavam naquela situação? O que é que eu poderia fazer para combater a falta de esperança, né, dos que tinham diabetes e como é que eu podia fazer com que eles se libertassem daquela doença?
Por mais difícil que fosse, eu percebi que não dava mais para ficar conformado. E foi aí que eu decidi que eu precisava fazer algo mais. E ainda por cima, naquela época, eu estava me tornando pré-diabético, eu estava acima do peso, com pressão alta. A perspectiva de que meu futuro poderia ser igual ao de centenas de diabéticos que eu estava amputando, me enchia de angústia. E foi assim que eu fiz a mudança mais radical da minha vida. Eu resolvi assumir a responsabilidade pela minha própria saúde. Eu comecei a estudar nutrição, abordagens médicas que poucos médicos têm acesso na faculdade de medicina. E dessa forma eu resolvi que eu iria ajudar as pessoas de uma outra maneira. Junto com várias coisas que aconteceram na minha vida, ataque de pânico, muitas decisões, eu finalmente deixei o bisturi e passei a investir na palavra, no conhecimento. E meu foco passou a ser educar pessoas, transmitir conhecimento que pouca gente tem acesso e não mais só operar. Eu deixei de ser um operador, um amputador de perna, um passador de remédio para ser um médico de verdade. É isso mesmo. Eu larguei meu trabalho convencional como médico e passei a ensinar como tratar a causa da doença e não apenas remediar os sintomas. Eu comecei a enxergar com enorme clareza o que é que eu estava fazendo de errado nas abordagens que eram tradicionais. E eu vi que muitas soluções que não exigem medicamentos, não exigem injeções, não exigem cirurgia, existem na nossa natureza, mas que infelizmente não são conhecidas ou divulgadas. O pior é que uma das razões para esse desconhecimento, para esse conhecimento não vir a público, é que esse conhecimento não alimenta o lucro da indústria farmacêutica. Pelo contrário, os alimentos, os suplementos, os fitoterápicos e as pequenas mudanças de hábito são abordagens poderosas que não podem ser patenteadas, não podem ser vendidas no balcão da farmácia. E muitas vezes, só por isso, você nem fica sabendo sobre esse universo de possibilidades para controlar seu diabetes. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje algumas opções, mais especificamente 6 opções para te ajudar a baixar o açúcar no sangue e para ajudar a tratar o diabetes. Primeira delas, uma alimentação para baixar a insulina. Insulina é um hormônio que geralmente nos diabéticos fica alto. Alto porque você come muito açúcar e o açúcar precisa entrar na célula. Para entrar na célula precisa de insulina. Quanto mais açúcar você come, mais insulina você precisa. Só que chega um ponto que o diabético, a insulina dele não faz mais efeito. Ele tem uma resistência à insulina. Então, se você quer melhorar o açúcar no sangue, melhorar o diabetes, você precisa comer um tipo de comida que baixa a insulina. Quais são elas? Batata Yacon. Vai depois fazer maratona da Netflix aqui no canal e conhecer um vídeo só sobre batata Yacon. Vinagre de maçã, tem vídeo sobre tudo isso aqui. E suco de melão de São Caetano. Tudo tem vídeo sobre isso, gente. Eu não posso esquecer também da canela. Todos esses alimentos ajudam a melhorar o quadro de açúcar no sangue e diabetes. Segunda coisa, uma pessoa que tem açúcar elevado no sangue precisa diminuir a barriga, redução do abdômen, da barriga, Como é que faz isso? A principal coisa é comer comida que tenha mais gordura e proteína, como carne, ovos, como peixe, como frango, proteína, quinoa, grão de bico, E comer proteína, E comer menos alimentos ricos em carboidratos, principalmente os refinados. Então, bolo, bolacha, biscoito, arroz, pão, tudo isso tem que ser, de preferência, diminuído radicalmente, Mais proteína e gordura e menos carboidrato. Terceira coisa, controlar o estresse. Quando você controla o estresse, você controla um hormônio produzido pelas suprarrenais, chamado de cortisol. Cortisol é como se fosse um abano, uma soprada na fogueira da insulina. Quanto mais cortisol, quanto mais estresse, mais insulina e mais açúcar no sangue. Então, para isso, você pode tanto usar técnicas meditativas, terapia, tudo isso para melhorar o estresse. E um suplemento que pode te ajudar é o 5-hidroxitriptofano, 5-HTP. Pode ajudar. Em média, aí de 50 a 150 miligramas por dia. Quarta coisa que você pode fazer para melhorar o açúcar no sangue é o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Não é passar fome? Não. É você se programar para ficar uma refeição sem comer, para você pular uma refeição. De preferência pode ser o café da manhã, porque você já passa a noite toda dormindo, você não vai comer dormindo, pelo menos não se espera que a pessoa coma dormindo. E aí de manhã você já passou 8 horas dormindo, passa só mais umas 4 horas ali. Então, jejum intermitente. Nós temos vários vídeos sobre jejum intermitente. Se isso te gera curiosidade,
vai fazer maratona da Ianflix para entender sobre isso. Quinta coisa, exercício físico. Qual, Daiane? Qualquer um. Se mexa. Se mexer já pode te ajudar a melhorar açúcar no sangue e diabetes. Sexto item, uma suplementação que ajude no controle do diabetes e do açúcar no sangue. Daí é o quê? Vou trazer 3 coisas aqui. Tem muitas, mas vou trazer 3 coisas. Uma, psyllium. Psyllium é uma fibra de uma planta chamada Plantago ovata. E essa fibra, ela sai arrastando tudo pelo intestino, limpando o intestino e levando, inclusive, comida que iria te engordar. Vai comer uma porcaria? Come junto com o psyllium, que a maior parte vai sair pelas fezes. Fora isso, o psyllium ainda ocupa um lugar no teu estômago, porque ele aumenta em 20 vezes o tamanho. Então, você usa o psyllium antes de uma refeição, você vai comer menos, porque ele dá saciedade. A outra coisa é o cromo, principalmente na forma de picolinato. O picolinato de cromo, ele vai no cérebro e ele inibe aquela região, né, onde você tem um disparo dizendo que você está com fome, mas muitas vezes você não está. Não sei se deu para entender. Muitas vezes você tem falta de cromo no corpo, né? E quando você tem falta de cromo, dispara uma sirene no cérebro dizendo que você está precisando de açúcar. Então, quando você usa cromo, essa sirene não dispara e você vai ter menos compulsão, principalmente por doce. E em último lugar, e não menos importante, é o vanádio. O vanádio é importante suplementar. Não fizemos vídeo ainda sobre ele aqui, um vídeo específico sobre o vanádio. Se vocês quiserem, a gente faz, tá bom? Então, basicamente é isso. O vídeo ficaria muito longo se eu fosse falar muito mais sobre isso. Nós temos também um programa sobre diabetes, né, para te ajudar a controlar o diabetes. A nossa proposta é que você consiga controlar o diabetes e até, quem sabe, normalizar teus exames e até, quem sabe, deixar de usar remédio em 5 semanas. Né? Todo mundo vai deixar? Não, mas possivelmente vai deixar de piorar, vai evitar complicações, vai usar menos remédio. Não tem como esse programa não te ajudar a não ter diabetes, ou se tem, a não melhorar, ou quem sabe até a reverter. Eu vou deixar o link do programa, né, Controlando o Diabetes, aqui embaixo, e você pode entrar, pode dar uma olhada, e quem sabe até vir fazer parte da nossa turma, tá bom? Escreve nos comentários, você tem diabetes, o que é que você faz para tentar ajudar? Escreve aqui que a gente vai ficar muito feliz com o teu comentário. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!